Bem, pessoal, então já vimos essas questões de conceitos básicos. Acho que é muito importante a gente relembrar um pouquinho disso, porque a partir de agora nós vamos falar sobre, ou seja, nos referindo a esses conceitos, mas sem voltar mais neles. Então é muito importante a gente rever um pouquinho, né, aguçar a memória aí para a gente seguir daqui para frente de uma forma assim bem mais tranquila, né? Nós vamos ver agora uma parte que não se impressione, não se assuste, né? Que alguns cálculos básicos, mas vocês vão, né, mas vocês verão que são coisas que vão ajudar o seu dia a dia, né? Ajudar como? Vocês vão ver na sequência, né? Então, algumas fórmulas que vão ajudar você a fazer algumas avaliações, alguns cálculos, para você começar a pensar, ou seja, o resultado que deu aqui, o que ele quer dizer na prática para a minha transportadora, para o veículo, ou seja, de que forma que eu posso instruir o motorista também a conduzir de uma forma diferente e assim por diante, né? Então não se preocupem, né? É uma fórmula extremamente simples, não é nada complicado. E, de novo, né, nós vamos, até o último módulo, nós vamos falar e mostrar a folha de especificação. Aqui estão as informações básicas dos veículos e nós vamos trabalhar com elas para a gente atingir esses valores aí. Em trabalhando com elas, nós vamos ter os valores. Em tendo os valores, a gente vai avaliar junto o que é bom e o que não é bom. E daí para a gente lá mais na frente, né, ter um conceito um pouco mais amplo disso, para a gente entender daí no nosso quarto módulo, um eventual erro de especificação, quais serão as consequências para a sua transportadora. Vamos lá, em frente? Então aqui nós temos a força na roda, ou seja, o teu caminhão vai fazer um certo esforço, né, e vai transformar aquilo, né, potência, torque, que nós vimos no nosso primeiro módulo, né? Então conceituamos muito fortemente o que era potência, torque, as unidades e assim por diante. E aqui nós vamos usar, né? Então a força que vai tracionar o veículo, ela é composta por que operações aqui? O torque do motor, então nós vimos lá no primeiro módulo o que é o torque, para que ele serve, como se mede, tudo certinho, né? A história do cavalinho, 1 metro, 1 segundo, 75 quilos e assim por diante, né? Aqui então, o torque na roda, o raio dinâmico do pneu, o torque do motor, a relação de redução da caixa, né, da transmissão, a relação de redução do eixo traseiro, né? Ah, mas aonde que eu pego essas informações, a relação de redução da caixa? Tudo aqui, já vamos ver. Mas o que é esse 0,9? É o rendimento mecânico do todo o trem de força. Você injeta combustível, ele produz energia, produz torque, potência, o que nós já vimos, e tudo que chega lá no pneu traseiro, 10% de alguma forma é perdido nesse caminho, né? Isso é uma coisa assumida na própria indústria automotiva também, né? Então você tem aquecimento do motor, sistema de filtragem, atrito, ruído. Então isso passa para a transmissão, eixo cardan, eixo traseiro. Então 10% de tudo que se produziu é desperdiçado e não tem o que se fazer, né? Ou seja, de posse dessa fórmula aqui e sabendo o que são esses itens aqui, tem como a gente fazer um primeiro cálculo para vocês verem que é extremamente simples, né? Não é uma coisa assim de altíssima engenharia esse tipo de avaliação. Outro conceito também que nós temos que ter na nossa cabeça, então vamos só lembrar, né? Força na roda, então é a força que vai ser produzida pelo torque do motor, potência, etc., para que o caminhão vá para frente, né? Aqui nós estamos falando de força de aderência, né? O que é força de aderência? É a força, então, essa força que vai ser feita na roda, etc., se o veículo vai ter uma aderência suficiente para sair daquele lugar em que ele se encontra. Numa certa subida, com uma certa carga, com o piso asfalto, com um piso, por exemplo, numa condição um pouco mais extrema, de um piso escorregadio, de lama, de cascalho. Então você tem uma série de condições em que nós vamos ter que avaliar também. Mas para que serve tudo isso? Para que eu vou usar isso no meu dia a dia, né? Para fazer um pátio de manobra, para não deixar esse pátio ficar extremamente pequeno ou ficar muito escorregadio. Ah, mas eu não vou tratar muito aqui porque o custo é muito caro, mas daí o dia que chove fica muita lama, aquele frisozinho só, né? Aquele
pouca coisa ali, mas já é suficiente às vezes para que o caminhão não faça a operação, né? Então a gente vai ver também a força de aderência. Então, força de aderência, ela tem que ser obrigatoriamente maior do que a força na roda, né? Se você começar a patinar, ou seja, você tem força para levar o caminhão para frente, mas o piso não permite, você não vai ter transporte. Simples assim, né? Se a força de aderência ela for maior, ou seja, o teu caminhão naquela condição, com PBTC de tanto, PBTC nós já vimos, né? Se é um bitrem, um bitrenzão, assim por diante, nós já vimos essas composições também, né? Ele vai sair ou não vai sair dessa situação, né? E aqui está a questão de inclinação, né? Uma rampa, né? Então também um conceito extremamente simples, né? Você vai ter aqui a inclinação máxima, a força da roda ou de aderência e 10 vezes o PBTC da composição, né? Menos o raio dinâmico dividido por 10. Simples assim, todas essas informações encontram-se disponíveis na folha de especificação, extremamente fácil, né? Para a gente fazer um cálculo assim bem rapidinho, para vocês verem que a coisa é simples, né? A gente fez aqui uma simulação. Então um veículo, né, trucado, nesse caso aqui, com uma carreta 3 eixos normal, né? Então, o torque desse motor aqui, 214 kgfm, também, pessoal, ó, da onde que o Álvaro tirou isso aí tudo? Tirou daqui. Todo esse material está aqui, né? A relação da primeira marcha, né? Aqui a gente simulou assim, 11,5 por 1, né? Da onde que tira? Daqui também, né? Mas por que da primeira marcha? Porque é a marcha que você quer necessariamente sair daquela situação. Então você vai engatar a primeira marcha para ver se o caminhão sai ou não. Você não vai engatar a última marcha, né? Relação do diferencial, nesse caso aqui a gente colocou 3,10. O raio dinâmico do pneu, né? Pneu 295, é o que normalmente se tem nas composições por aí. O coeficiente de atrito do asfalto, né? Que isso tem em tabelas também, mas dá até para ser medido no próprio solo, né? O peso do conjunto traseiro, 18 toneladas, e a parte na quinta roda, 17 mil quilos, né? Com isso vai fazer com que a gente tenha, então, um cálculo, voltando àquela fórmula, né? Da força na roda, torque no motor e assim por diante. Então nós vamos colocar aquelas informações agora na fórmula, né? Olha como as coisas são simples, né? Tem muita engenharia por trás disso, mas para a gente entender o conceito aqui é uma coisa bem simples, né? Então aqui o torque do motor, a relação da caixa, nós vimos ali, 11,5, a relação do eixo traseiro, 3,10, podia-se usar, tem veículos que têm relação do eixo traseiro, 3,40, 3,80, 4 e pouco, nós também vamos ver isso porque tem umas sacadinhas legais aí, e 0,9, o rendimento energético disso tudo, né? E 0,5 que é o raio dinâmico. Em transformando tudo isso, nós vamos ver que aquela conta toda ali dá 13,5 toneladas, né? Ou seja, 13.542 kgfm. Essa é a força na roda que vai fazer com que o caminhão saia daquela situação. A força de aderência vai ser o peso, né, desse conjunto, né, que nós vimos ali, 17 toneladas vezes o coeficiente de atrito. Que isso, em se fazendo a conta, vai dar 13.600 quilos. Nesse caso aqui, né, a força de aderência ela está sendo maior do que a força na roda. O que vocês acham que vai acontecer? Nessa situação, obrigatoriamente o veículo sairá em movimento, porque ele tem mais aderência, né? Então ele vai sair, ele vai iniciar o processo de transporte. Se esse número aqui fosse menor do que aquele lá, você teria uma força de aderência, por exemplo, que prejudicasse o teu movimento, o caminhão iria patinar e ele não iria sair do lugar. É simples, não é, pessoal? Mais uma ou duas fórmulas só e nós paramos de falar em fórmula, tá? Mas aqui também é algo bacaninho que vocês podem fazer no dia a dia também, né? Então, cálculo de velocidade. Eu quero saber, às vezes você tem lá um veículo de um concorrente seu, por exemplo, lá que você não sabe qual que é a relação do eixo traseiro. Tem como você mais ou menos descobrir fazendo essa fórmula aqui. Então, a velocidade vai ser
0,377, que é um fator de conversão, meramente isso, né? O raio dinâmico, novamente, do pneu, rotação do veículo e a relação de redução, tanto de caixa quanto de eixo traseiro. A fórmula é simples, né? Então aqui, a velocidade final, o raio dinâmico, a rotação do motor. Aí você vai colocar na rotação que você julgue, que você queira aquela velocidade. Ah, eu quero a velocidade na rotação de potência máxima. Você vai colocar baseado na informação que você tem na folha de especificação. Alguns fazem na faixa de 1.900 giros, tem o corte eletrônico do motor, 2.000, 2.100 giros. Então você vai calcular naquele giro que está programado aquele veículo, né? As várias relações, né? E você daí tem condições já de fazer a avaliação, né? Então a gente colocou aqui, a gente está fazendo um teste, né? Então um veículo que tem uma relação de redução de 3,40, que é muito comum no mercado, normalmente são relações um pouco até mais longas, né? Nós já falamos disso também, relação curta e relação longa. Então uma relação um pouco mais longa do que essa aqui, que seriam relações na faixa de 3,10. Na faixa de rotação, então, de 1.900 giros, com o pneu 295, e na última marcha, que nós vamos ver mais para frente, mas a última marcha, que nesse caso é uma marcha direta, é uma relação direta, é uma caixa direta, né? Nós temos tanto caixa direta quanto caixa overdrive, nós vamos ver, né? Mas nesse caso que é uma caixa direta, ou seja, o mesmo giro que o motor produz, ele vai sair para o cardan, né? E depois lá atrás é que faz a compensação do 3,40, então, para o diferencial, né? Colocando tudo isso na fórmula, né? Então esse valor aqui ele já é da fórmula, o raio dinâmico, a rotação que nós queremos calcular e tanto da caixa quanto do eixo traseiro, né? Esse veículo ele está rodando nesse momento com essas situações na faixa de arredondando aqui, né, 107 km por hora. Então é algo simples, né? Mas para que eu necessito disso, né? Você pode perguntar, para você avaliar eventualmente um caminhão do concorrente ou não, e também saber, por exemplo, em que cada marcha, o que o motorista pode rodar realmente ou não. Aqui então tem como você fazer para cada marcha, né? Tem como você, eu quero saber se ele está rodando com excesso de velocidade na primeira, segunda, terceira marcha. Você calcula, por aquela formuleta ali, você calcula para cada marcha, para cada rotação, né? Já que os outros valores são todos iguais, para cada rotação você vai ter aquilo ali. E daí tem condições de você saber também o valor de inclinação de rampa também desses veículos. Pessoal, aqui então foi esse bate-bola só aí dessas fórmulas. A gente não vai usar essas fórmulas aqui, mas elas estão à sua disposição ali na apostila. Exercitem isso, até para vocês começarem a tirar conclusões também de qual o valor dessas unidades. Ok?